Olá, projetista! Bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos aqui da Engerral. Bom, seguinte, escolher o melhor local para o quadro de distribuição é uma dúvida que deixa muito projetista de cabelo em pé, né não? Pois é, até eletricista fica, né? Por exemplo, eu já vi quadro dentro de cozinha, dentro de despensa, dentro de sala, dentro de corredor, varanda e até dentro de quarto. Só no banheiro que eu não vi ainda. Mas também não vou duvidar que tenha, porque tem uns malucos por aí não, né? Enfim, mas e aí, André? Qual que é o melhor local para o quadro de distribuição e onde que eu vou colocar o quadro de distribuição nesse projeto que a gente tá fazendo aí? Bom, tem uma funcionalidade no programa que nos ajuda muito nessa decisão. E tem a ver, sabe com o quê? Equilíbrio de cargas dentro da edificação. Então, chega de papo, vamos para a aula aprender todas essas manhas e macetes aí. Ok, de volta então ao nosso programa, meu querido, e a missão agora é definir onde será lançado o nosso quadro de distribuição, né? Aqui eu já te pergunto, se você estivesse vendo essa planta, você já está trabalhando com ela, onde você lançaria o quadro de distribuição? Responde para você mesmo, porque daqui a pouco você vai ver onde que o sistema vai lançar. Por que você acha que o quadro de distribuição tem que ser lançado nesse local que você imaginou aí dentro da planta? Responde para você mesmo, porque nós já vamos responder essa dúvida agora e juntos vamos lançar o quadro de distribuição aqui também, tá? Bom, analisando primeiro a norma, vamos dar um pulinho, eu estou com ela aberta como sempre aqui, ó. Sobre quadro de distribuição, está no item 654, que fala sobre conjunto de manobra, proteção e comando, né? Ele fala assim, nota, os quadros de distribuição são considerados como conjuntos de proteção, manobra e comando. E aí, logo abaixo tem algumas informações, tá? Só que eu vou destacar justamente primeiro esse item cá embaixo, falando no item 6548, que fala, ó, os conjuntos em especial, os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Então ele fala, ó, tem que ser em local de fácil acesso, não pode ser em local que seja trancado ou qualquer outra coisa. Isso já tira a gente de poder instalar quadro de distribuição nos quartos, no banheiro, por exemplo, né? E ele fala que tem que ser identificação do lado externo, legível e não facilmente removível, que são aquelas etiquetas de identificação de circuitos. E tem também essa advertência que é exigido, que colhe também na tampa do quadro de distribuição. Inclusive algumas marcas já mandam essa advertência, que é na verdade uma orientação ao usuário na hora de desligar um disjuntor, operar um quadro. Então ali é uma orientação mesmo, uma etiqueta de advertência, tá bom? Voltando um pouquinho lá em cima na norma, a gente tem ainda uma tabelinha 59 que fala sobre distribuição de espaços reserva. Isso aqui é interessante da gente aprender. Então ele fala pra gente que, por exemplo, se eu tenho até 6 circuitos em um quadro, 6 disjuntores, vamos falar assim, eu preciso ter 2 disjuntores, 2 espaços reserva. Então, se eu tenho 6 circuitos monofásicos, por exemplo, numa instalação, eu preciso de um quadro que suporte 8 disjuntores no mínimo, tá? E aí ele vai subindo, lá, de 7 a 12 de circuitos, eu preciso de 3 espaços para disjuntor. De 13 a 30, 4 espaços, né? Acima de 30 circuitos, aí ele pede, no mínimo, a metade, no mínimo, na verdade, 15%, não é metade, é 15% da capacidade do circuito. Então, por exemplo, se eu tenho 30 e 32 circuitos, 30 circuitos, por exemplo, ele vai me exigir colocar aí 5 espaços, por exemplo. 5 espaços, na verdade. Então, basicamente é isso, tá? E lembrando também que isso é o espaço de acordo com o disjuntor geral do quadro, né? Então, se o meu quadro tem um disjuntor geral trifásico, eu preciso de 5 espaços reserva para disjuntor trifásico, no caso, 15 espaços monofásico. E por aí vai, tá bom? E monofásico e bifásico. Então, é uma tabelinha bem simples de entender e a gente vai entender ela melhor também na prática. Voltando então para dentro do AutoCAD aqui, para a gente poder trabalhar, olha só que bacana. Eu tenho uma ferramenta aqui que é para lançar o quadro de distribuição que o Proelétrica já me dá. Bom, a ferramenta para automatizar está aqui na barrinha da Proelétrica. Vamos novamente no assistente de projetos, aqui ó, clicamos nele e aí está aqui ó, distribuir circuitos. Então a gente já vem aqui e aí apareceu essa mensagem falando que não tem quadro inserido, é necessário inserir um quadro. Então vamos inserir, ó. Aí ele fala para mim, ó, qual que é o quadro que você tem que colocar? Bom, a gente vai colocar um quadro de um geral de luz e força, que na verdade é um quadro de distribuição que vai servir como geral para tudo, tá? Inclusive a simbologia dele está ali. Aqui eu vou só colocar como QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos. Potência dele eu não sei ainda, fator de potência eu vou pôr unitário, tá?
Qual que é a distância do piso? 1,5 metros, né? O circuito lá não dá para colocar ainda, porque ele é uma caixa de distribuição, então eu vou dar um OK. Aí ele vai atualizar aqui para mim e vai me falar o QDC. Esse quadro de distribuição seu, ele é o quê? Ele vai ser monofásico, bifásico ou trifásico? Gente, aqui você já pode escolher, mas pode alterar depois também. Só que eu já vou escolher um trifásico, porque eu botei 2 chuveiros de 7.500 watts nessa casa. Então, se eu botar 2 chuveiros de 7.500 watts aí, com fator de potência unitário, e os dois querem funcionar junto, aqui na CEMIG, por exemplo, que a gente tem a tensão fase neutro 127, ela já fala que acima de 15 kW é recomendado eu já usar um sistema trifásico. Então, eu vou consultar, logicamente, a disponibilidade, né, da rede lá do local, mas nesse projeto nosso, nós já vamos projetar um sistema trifásico, para você entender. Poderia ser um bifásico? Poderia, mas para isso você teria que diminuir aí a potência dos chuveiros e iria limitar o cliente. Ou aumentar, no caso, a corrente de alimentação aí do quadro, só que é muito difícil de você conseguir uma aprovação do sistema desse. Então eu já vou no trifásico já para evitar dor de cabeça. Coloquei ali a tensão trifásica. Aqui na minha região, essa demanda eu não vou mexer, vou deixar 70% ali depois, dependendo da hora do dimensionamento, a gente pode mexer se for preciso. A minha tensão fase neutro aqui é 127. O alimentador é o trecho, né, de alimentação entre o quadro geral, né, o quadro de medição e o quadro de distribuição. Então eu vou pôr aqui que são 15 metros aproximados, depois eu posso mudar também, medir, mas eu vou colocar aqui a alimentação que vai dar 15 metros de distância, né? A proteção aqui, ó, ele colocou disjuntor a seco, DIN, mais dispositivo DR. Se eu abrir aqui eu tenho outras opções também, aqui, ó. Disjuntor curva B, né, mais dispositivo DR. Eu não vou dimensionar a curva nem nada. Tá falando disjuntor DR, não sei o que. Eu vou colocar aqui, ó, só disjuntor a seco DIN, tá? Mais dispositivo DR. Abrangência do quadro eu vou fazer agora, que a abrangência, na verdade, ele vai me falar quais circuitos eu quero colocar nesse quadro. Eu já quero fazer agora, você pode fazer agora ou fazer mais tarde, mas eu recomendo que você faça agora, tá? A concessionária você pode escolher, se é a CEMIG, por exemplo, aí eu posso colocar aqui, ó, definir, aí vou definir, né, futuramente. Utilizar um DR como geral ou parcial, eu vou colocar aqui não, porque eu já informei lá em cima que tem dispositivo DR. Se eu coloco aqui embaixo sim, ou eu coloco que ele é geral ou parcial, ele vai ficar somando aqui, ó. Ele vai ficar somando DR e aí depois no diagrama vai aparecer 2 DR. Então eu coloco lá em cima que tem o DR já e aqui embaixo eu coloco que não precisa. Utilizar DPS, logicamente. E aqui vamos simular que é uma casa, né, de bairros comuns. Então vamos pôr um DPS de 45 kA e também eu vou pôr ele para o neutro. Então eu vou pôr 45 kA para fase e para neutro. Lembrando também que aula de proteção de DPS, dimensionamento de DPS, a gente tem disponível no YouTube e também no curso nosso de eletricista, para quem já foi aluno do curso de eletricista, a gente ensina nessa questão de dimensionamento aí, não vem agora. Depois eu dou uma passada geral também ao longo do nosso treinamento aí na parte de dimensionamento, tá? E a proteção do DPS, aí eu não vou colocar nenhuma proteção, na verdade ele tem um disjuntor geral para proteger, eu não vou pôr nenhuma proteção à parte para ele vai ser protegido pelo geral mesmo. Dou OK, e aí ele vai para o próximo passo. Olha lá, ele vai ler e vai informar para mim aqui embaixo, aqui, ó, qual que é a sua concessionária. Aqui, ó, CEMIG 127.220. Como que é a alimentação? Eu vou colocar aqui uma rede aérea individual com uma unidade consumidora apenas, tá? O esquema dele ali é estrela, que é a alimentação do transformador, e o tipo carga instalado. Então só dá um OK. Selecione os objetos para atribuir esse quadro. Eu vou selecionar tudo, ó. Tudo que está na planta. Olha lá, ó. Ele vai pegar só o que eu lancei, só tomada, iluminação e tudo. Então, ó, tá tudo aqui. E aí eu vou dar um Enter. São 67 itens que ele pegou agora e me falou, ó, o melhor lugar para pôr o quadro é dentro do banheiro. Por que ele falou que o melhor lugar é ali? O que você acha? Uai, por causa dos chuveiros, né, que tem ali perto, das tomadas da cozinha. Então eu tenho um centro de carga mesmo, é aí no meio do banheiro, mas eu posso pôr o quadro de distribuição no banheiro? Não. Então eu procuro a parede mais próxima, de preferência no corredor, e olha onde é que eu vou pôr esse quadrinho aí, ó. Logicamente, eu vou pôr ele aqui dentro dessa paredinha aqui para mim, que é onde eu quero deixar ele bem disponível nesse corredor. Aí ele me fala, ó, distribuir os circuitos, né, do quadro de distribuição. Sim, é só dar um OK, que é isso que eu já estava programado. E ele já vai fazer um trabalho sozinho aqui para mim. Você vai dar só uma conferida, tá? Ele abre aqui, ó, dados do quadro de distribuição, 127, 15, confere tudo que você já lançou, tá?
não vai alterar nem concessionária nem abrangência. Ele pede para reduzir, pergunta se é para reduzir neutro e terra. Aqui por enquanto eu vou vou desmarcar tudo, depois na hora do dimensionamento a gente pode mexer nisso, né? E ele já me fala, vou clicar no alterar dados do circuito para ver se está tudo certo. Se todos os 9 circuitos eu acho que eu lancei aqui, ele já, ele me lançou aqui. Eu não tenho o nome dos circuitos ainda, porque não está no dimensionamento, não tem os dados, mas eu tenho as funções de cada um. Circuito 1, iluminação, 2, iluminação, tomada, chuveiro, tomadas, então foi tudo lançado. Então tá ok, só que ainda não lancei fator de temperatura, né? Cálculo de demanda, nem o agrupamento. Depois, na hora do dimensionamento, que a gente vai ver isso. Eu dou uma conferida aqui, ó. Pronto, eu aplico e dou ok para finalizar aqui o nosso quadro, tá? Ali ele já mostra para mim quais são as cargas que estão em cada circuito, e isso é interessante para a gente observar. Por exemplo, olha lá na lateral dos circuitos, olha lá, ele me fala, ó, no circuito 1 eu tenho 300 VA, ou 300 watts. No circuito 2, eu já tenho 105. Qual que é o limite que a gente estudou lá por norma? Até 10 amperes, ou seja, até 1.200 VA, vamos falar assim, num circuito de cabo 1,5 para iluminação. A mesma coisa, até 10 amperes também para tomada. Então ali, ó, o circuito 3 de tomadas, ele já me mostra 1.200 VA, que é as duas tomadas dos banheiros. Os chuveiros, olha lá, 7.500, tanto nos dois banheiros, né? No circuito 6, que é das tomadas dos quartos, né, incluindo a suíte, me deu 900, menos, né, de 1.200, né, 1.270 VA. No circuito 7 já ultrapassou, mas aí eu vou ter uma mágicazinha que eu vou aumentar a seção do cabo lá e vou explicar para vocês lá na minha cozinha, né? O circuito 8 com 700, circuito 9 com 600 também, que é um específico lá para lavanderia. Então bem tranquilinho também, bem dimensionado, tá bem organizado aqui o nosso quadro. Os pontos de carga, né, tem a descrição separada do nosso lado esquerdo aqui, ó, tá tudo bonitinho. Os pontos de carga também, cada carga detalhada, é como se fosse um memorial de cálculo isso aqui da gente, é bem detalhado mesmo. E aí você dá só um ok, né, para ele finalizar. Então pronto, olha lá, se eu aproximar aqui, eu vou ver onde é que está meu quadro de distribuição, eu posso centralizar ele um pouquinho mais na parede, eu vou mover ele aqui, ó, e vou centralizar um pouquinho mais, só por questão estética mesmo, e eu também vou embutir ele um pouquinho para dentro da parede aqui, para ele ficar mais bonitinho, só para o próprio profissional, na hora dele ver o quadro, ele vai entender que metade dele está para fora, metade dele está embutido, então ele não é sobrepor. Só é uma questão de lançamento mesmo, tá? Bom, é isso o lançamento do nosso quadro de distribuição, uma aula bem simples, bem rápida mesmo para vocês entenderem. Não tem dificuldade, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, consultar na apostila, pode acionar o nosso suporte técnico aí através da plataforma também, tá? Que a gente está à disposição. Na próxima aula, então, a gente já começa a lançar as tubulações e aí tem algumas ferramentas que ajudam muito a gente aí no dia a dia, tá bom? Nos vemos numa próxima aula e até breve.